Olá, vamos lá. Continuando aqui com os estudos da equação do segundo grau, tá? Vamos para a parte 2 desse nosso estudo. Na primeira parte, fizemos o reconhecimento das equações do segundo grau, tá? E conseguimos identificar os coeficientes. Então, nós estudamos aqui, né, como que eu reconheço uma equação de segundo grau, né, o que uma equação de segundo grau tem para que ela seja uma equação do segundo grau, tá? Então eu tenho que prestar atenção, tá? Tem o sinal de igual, e se eu tenho uma letra, tá? E essa letra está elevada ao quadrado, o maior dos expoentes da letra tem que ser o 2. Aí eu tenho uma equação do segundo grau. Então a gente consegue, com isso, reconhecer uma equação do segundo grau. A segunda parte, que é identificar os coeficientes da equação do segundo grau, eu tenho que prestar atenção se a minha equação do segundo grau ela está escrita dessa forma, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um primeiro termo, né, que tenha letra a ao quadrado, tá? Então, se eu tenho um primeiro termo que tem a letra ao quadrado, eu já tenho ali uma parte algébrica de segundo grau, né? E tem que ter o igual para ter a equação. Não obrigatoriamente eu preciso ter esses outros dois termos, tá? E aí, quando eu tenho todos os três termos, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, mais 1 igual a zero, tá? Então, ó, sei reconhecer essa equação, que é uma equação de segundo grau, tá? E sei reconhecer que essa equação, quando ela tem três termos, ela é uma equação completa, equação do segundo grau completa, tá? E quando falta um dos termos, por exemplo, essa daqui, essa é uma equação do segundo grau, né? Equação, por causa daqui do igual, segundo grau, que o maior expoente da letra é 2. E essa aqui falta um dos termos, né? No caso, o termo que acompanha a letra, né? Não tem aqui a letra x. Então, essa é uma equação que falta o coeficiente b. Tá? Essa aqui é uma equação que a gente chama de equação do segundo grau incompleta. Tá? E aí, olhando para as equações, eu consigo achar os coeficientes a, b e c. Sempre prestando atenção que o coeficiente a acompanha o x ao quadrado aqui, tá? O coeficiente b acompanha o x e o coeficiente c não tem a parte literal, não tem letra nenhuma, ok? Então, no caso, eu vou ter aqui, né, para essa primeira equação, essa equação completa, o coeficiente a vale 1, o coeficiente b vale 2 e o coeficiente c também vale 1. Ok? Então, aqui são os coeficientes, os números, e aqui a minha equação completa. Se eu olhar para a segunda equação, a equação incompleta, tá? O coeficiente a acompanha o x², né? Lembrando sempre, quando não tem número aqui, é o número 1. Então, o coeficiente a é 1. O coeficiente b precisaria ter a letra x, né? Já que eu tenho x ao quadrado, preciso ter a letra x. Se eu tivesse aqui m ao quadrado, precisaria ter a letra m. Tá? Então, está faltando aqui o termo que contém a letra. Tá? Então, aqui não tem o coeficiente b. Quando ele não tem, eu falo que é zero. E o termo aqui que não possui letra, 3, né? No caso 3 aqui, ó, não possui a letra, vai ser meu coeficiente c. Então, eu já consigo reconhecer uma equação de segundo grau, já consigo reconhecer se ela é completa ou incompleta e consigo identificar os seus três coeficientes, a, b e c. Agora, a gente vai para a parte 2, que é justamente o início ali para tentar resolver essas equações do segundo grau, né, até o final, que seria eu encontrar as raízes dessa equação que tornam essa igualdade verdadeira. Tá? Para fazer essa resolução, eu vou dividir aqui em dois passos. Tá? Primeiro, eu vou trabalhar só
com a gente encontrando o discriminante. Então a gente vai trabalhar só com essa primeira parte para resolver a equação. Então a gente vai achar o valor do delta, tá? O delta aqui que é o discriminante, tá? Então a gente vai calcular o delta. Eu tenho aqui, ó, que o delta ele sempre vai ser essa fórmula, tá? Independente do fato de a minha equação do segundo grau ser completa ou incompleta, tá? Independente dos sinais, a formulinha do discriminante vai ser sempre essa: delta igual b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o coeficiente b, elevar ao quadrado, tá? Depois fazer menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o valor do coeficiente c. Então, eu vou fazer aqui 3 exemplos com vocês, tá? E aí, ao realizar os exemplos, eu vou comentando algumas coisas em particular. A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção no discriminante, né, e que aí vai servir para eu continuar e finalizar a resolução, né, achar as raízes da minha equação do segundo grau, é saber que o que o discriminante, que o valor do delta, ele pode assumir 3 valores, né? Quando eu calculo esse delta, ele pode assumir 3 valores. Ou o delta é negativo, tá? Delta menor que 0, aqui na primeira linha, tá? Ou o delta é menor que 0, então ele assume um valor negativo, tá? Ou o delta é igual a 0, exatamente igual a 0, eu faço todos os cálculos aqui, né? Faço a potência, faço a multiplicação, faço a operação de adição ou subtração aqui e vejo que dá 0, tá? Ou o delta ele assume um valor positivo, um valor maior que 0. Então eu vou fazer 3 exemplos. Nesses exemplos vai acontecer de cada exemplo dar um desses valores, e aí eu explico o que acontece com esses valores, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha equação, tá? Tenho aqui minha equação do segundo grau. Eu já sei identificar quando é uma equação do segundo grau, tá? Igualdade e a letra aqui elevada ao quadrado. Então, já sei que isso aqui é uma equação do segundo grau. Já sei que isso aqui é uma equação do segundo grau completa, porque ela apresenta os 3 termos, tá? Então, eu vou ter 3 coeficientes diferentes de 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem aqui a equação do segundo grau, ela já está escrita corretamente, tá? Se eu não tivesse ela escrita certinho assim, nessa forma, nesse padrão, eu teria que reescrever a minha equação, deixando sempre ela com essa cara, tá? Com esse formato. Para eu conseguir fazer qualquer cálculo, ela tem que estar com esse formato aqui, tá? Existem várias formas de eu resolver uma equação de segundo grau, mas eu vou fazer aqui usando o discriminante e depois a formulinha de Bhaskara, tá? Então, ó, a equação de segundo grau está aqui, x ao quadrado menos 7x mais 15 igual a 0. Então, eu olho para a minha equação e vejo aqui, ó, o número que acompanha o x ao quadrado. Não tem nenhum número, então eu entendo que é o número 1, né? 1x ao quadrado. Então, coeficiente A vale 1. Coeficiente B acompanha a letra x. Olha aqui e vejo que é o menos 7. Lembrando que sempre o sinalzinho acompanha, né, o sinal de menos acompanha o número aqui no coeficiente. E o coeficiente C é aquele que não apresenta nenhuma parte literal, tá? Ele não tem letra junto, que no caso aqui é o 15. Então eu já achei os coeficientes e agora eu vou usar os coeficientes para achar o valor do delta. Eu já até escrevi a fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula é sempre a mesma para qualquer equação do segundo grau, tá? Ela é sempre a mesma, ela nunca muda, tá? Inclusive esse menos 4 ele vai se repetir sempre, sempre, sempre. Nunca muda nada aqui, tá? Então o que eu preciso? Para resolver esse discriminante, para achar esse valor do delta, eu preciso dos coeficientes A, B e C, que são esses daqui que eu acabei de identificar da própria equação, tá? Então, eu vou usar esses coeficientes, trocar por essas letras aqui, vou trocar as letras pelos números e efetuar as operações. Então, aqui está falando para eu fazer o quê? Ó, b ao quadrado. Então, eu vou pegar o valor de b, está escrito aqui, ó, b vale menos 7.
Então, ó, por ser negativo, eu já coloco aqui entre parênteses, tá? Então, vai ficar menos 7 ao quadrado, tá? Então, ó, troquei a letra B pelo valor de B, tá? Que a gente achou aqui na equação. Menos 4, que multiplica o valor do A. Qual que é o valor do A? 1. Então, vem aqui, troco a letra pelo número, vezes o valor do C. O C vale 15, então troco a letra pelo número, tá? Então aqui, ó, eu tinha a minha formulinha, tá? Agora eu só tenho números e operações. Agora eu efetuo as operações. Então o valor do delta é menos 7 ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos vai dar mais, e 7 vezes 7, 49. Então aqui deu 49. Agora aqui, ó, menos vezes mais dá menos, né? Aqui não tem sinal, então é mais. Menos vezes mais dá menos, né? Negativo vezes positivo dá negativo. E aí negativo vezes o outro positivo aqui continua dando negativo. Então aqui, menos. Então primeiro eu fiz a multiplicação dos sinais, agora eu vou fazer a multiplicação dos números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, o valor do delta é 49 menos 60, vai dar menos 11. 11 negativo. Que é o primeiro caso aqui, né? O delta menor que zero. Quando acontece isso, o que a gente fala? Quando o delta é negativo, a gente fala que nesse caso, a minha raiz, a minha equação do segundo grau, não possui raiz real, tá? Então aqui, ó, nossa primeira situação, delta negativo, eu falo que não possui raiz real, tá? Nesse caso aqui, eu nem preciso continuar a conta para aqui. Mais para frente vocês vão estudar sobre o conjunto dos números complexos. Aí nesse conjunto dos números complexos eu continuo fazendo a conta, mas para a gente, para o 9º ano, a gente só conhece até o conjunto dos números reais, e dentro do conjunto dos números reais, eu não consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, eu paro aqui, tá? Eu falo que essa equação de segundo grau, ela não possui raiz real, tá? Então, é a primeira situação. Delta negativo, não possui raiz real. Vamos para mais dois exemplos. Tem aqui, ó, a equação, aqui é x ao quadrado, tá? Eu tenho aqui a minha equação do segundo grau, porque o x está ao quadrado, tá? Tem a igualdade, é uma equação completa também, porque tem os 3 termos, então eu consigo achar aqui os 3 coeficientes. Que A feio. Coeficiente A é o número que está aqui na frente, né? Como não tem número, eu coloco 1. Coeficiente B é o que acompanha o x, então o coeficiente B é 4. E o coeficiente C é o sem a parte literal, sem letra, também é 4. Tá? Então eu já achei os coeficientes, agora eu vou achar o delta. A formulinha do delta aqui é sempre a mesma, tá? B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Tá? Então aqui no caso, delta é igual a B ao quadrado, então eu vou pegar o valor do B e fazer ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, troco o A pelo seu respectivo valor, que é 1, vezes o valor do C, que é 4. Troco o C pelo 4. Então o delta vai ser 4 ao quadrado, 16. Vou fazer a regra de sinal aqui primeiro, multiplicar os sinais. Negativo vezes positivo, dá negativo. Negativo vezes positivo, deu negativo de novo. E aí eu vou multiplicar agora os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então aqui, o delta é 16 menos 16, que vai dar 0. Tá? Nesse caso aqui, eu falo que existe uma raiz real, tá? E aí quando a gente for trabalhar o cálculo dessa raiz, aí eu explico melhor para vocês
o que é essa raiz, tá? Por enquanto a gente vai ficar aqui só calculando o discriminante, tá? Que esse discriminante a gente vai usar para achar a raiz mais para frente. Então, lá no delta negativo, não existia raiz real. O segundo caso aqui, quando delta é igual a zero, existe uma raiz real. Agora a gente vai fazer o próximo, tá? A mesma coisa. Então aqui eu já identifiquei que é uma equação do segundo grau, ela já está escrita corretamente, igual a zero. Então eu já consigo achar os coeficientes. Coeficiente A está junto do x ao quadrado, é esse número aqui, menos 4. Tá? Coeficiente B, como a minha letra aqui é x, eu teria que ter um x aqui no meio, né? Teria que ter algum número com x aqui, ou só o x. Tá? E não tem x aqui, não tem x na minha equação. Então, eu falo que o x vale zero, né, já que o coeficiente B está ausente. E o coeficiente C é aquele número que não apresenta letra nenhuma. Tá? No caso aqui para a gente é o 9. Então, eu tenho já os meus 3 coeficientes. Sabendo os coeficientes, é só substituí-los na fórmula. A fórmula, como eu já disse, ela é sempre a mesma, independente da equação que eu tenha, se ela é completa ou incompleta, se ela tem coeficientes positivo ou negativo, isso não interfere em nada, tá? A formulinha aqui do discriminante do delta é sempre a mesma. Então aqui, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou trocar o b pelo valor do b, que é zero, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, o valor do A é menos 4, tá? Acostume-se a colocar os números negativos entre parênteses, para vocês não se confundirem na hora de fazer a regra de sinal, vezes o C, que é 9, tá? Esse, como é positivo, eu não preciso colocar no parênteses, tá? Então aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, tá? Como é zero, se eu quisesse não precisava nem colocar, porque o zero não vai somar e nem subtrair nada, não vai alterar em nada. Tá? Aqui agora eu faço a regra de sinal, menos vezes menos, né? Negativo vezes negativo dá positivo, e positivo vezes positivo dá positivo. Agora eu multiplico os números, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 9, 144. Então o valor do delta é 0 mais 144. Como eu tenho 144 e não vou acrescentar nada, continua sendo 144. Nesse caso, quando o delta é maior que zero, eu falo que existem duas raízes reais. Tá? Aí, na terceira parte, a gente vai calcular o valor dessas raízes. Ok? Por enquanto, a gente está parando aqui no discriminante. Eu sabendo certinho identificar uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes, substituir o valor dos coeficientes na formulinha do delta e calcular o delta corretamente, depois eu uso esse valor do delta para achar as raízes, que vai ser a terceira parte nossa aqui, tá? Então, por enquanto, a gente termina aqui a segunda parte. Né, fizemos o cálculo aí de 3 equações de segundo grau, encontramos 3 valores possíveis do valor de delta, do discriminante, né, o negativo, o igual a zero e o positivo, maior que zero. Ok? Na terceira parte, então, a gente vai pegar e usar esses valores de delta para achar as raízes. Tá? Como a gente conhece só até o conjunto dos números reais, vamos trabalhar com raízes reais.